insistência, choro, birra e tudo mais que acontece na hora do não. É assim na sua casa? E a gente pensa, poxa, mas eu disse apenas um não. Eu já perdi, gente, a quantidade de vezes que eu ouvi, mãe, deixa, mãe, só hoje, prometo fazer tudo o que você quiser depois. Mãe, todo mundo vai, só eu não vou. Frases desse tipo são comuns em todas as casas. E quando a gente mantém o não, o que vem de lá? Batidas de porta, choro, você é a pior mãe do mundo. E essa frase vem como uma flechada no nosso coração. A gente fica com raiva, se sente culpada, depois se frustra. É uma enxurrada de emoções. Não é assim que acontece? Eu sei. E é sobre esse tema desafiador que a gente vai falar hoje. Como dizer não aos nossos filhos. Mas antes da gente começar, eu quero te fazer um pedido. Se inscrever nesse canal, ativar o sininho para você receber sempre as nossas novidades. Combinado? Então vamos lá. Todo mundo acha, é um senso comum, que as crianças não sabem ouvir não. Quase todo mundo que você pergunta, uma criança gosta de ouvir não? Todos, a maioria vai dizer que não sabe, que não gosta, que acha que a criança não foi feita para ouvir o não. Mas e se eu te disser que tudo depende de como você diz esse não? Você acredita? Pois bem, até o final desse vídeo eu vou te mostrar como pequenas mudanças no seu como fazer vai fazer tanta diferença na sua vida. Pense o seguinte, por que uma criança insiste muito em fazer uma coisa? Porque é algo muito importante para ela. E que naquela visão de criança literal, criança mesmo que faz criancice, que pensa como criança, não fazer aquilo parece o final do mundo. Essa é a primeira coisa que você precisa pensar. O grau de importância que aquilo tem para o seu filho. Pensando assim, antes de responder, você vai poder avaliar. Tem como eu atender isso que ele está pedindo? Tem como eu propor outra coisa para substituir? Tem como eu negociar para fazer isso depois? Isso já vai trazer para você um tom diferente. Pensar sobre alternativas vai te colocar numa condição, sabe de quê? De acolhimento para o seu filho. E ele vai perceber isso. A segunda coisa é saber se de fato não é possível. Checar todas as possibilidades. Realmente não é possível? Então, como eu vou fazer? Eu vou usar uma estratégia e o motivo para explicar isso ao meu filho. Como assim, Cassiara? Eu vou sentar olho no olho, de voz calma e tranquila, e vou trazer para ele os motivos pelos quais eu estou dizendo aquele não. Ah, mas eu já fiz isso e vem aquele choro, aquela birra. Eu sei. Por que vem aquele choro e aquela birra? Porque o seu filho também não sabe lidar com a frustração. Imagine que você é um adulto e não sabe lidar com a frustração dele dizer que você é a pior mãe do mundo. Imagine uma criança que está ouvindo um não para algo que para ela é muito importante. Então, pode acontecer de, mesmo você olhando nos olhos, falando, explicando, trazendo às vezes alternativas para mudar aquilo, ele ainda se sinta tão frustrado que ele vai usar da linguagem que ele conhece, que é a linguagem emocional. Ele vai chorar, ele vai chantagear de alguma maneira, porque é assim que ele sabe fazer, ele não aprendeu a argumentar, ele não tem ainda as outras habilidades racionais, né, de articulação, de colocar suas palavras, de trazer justificativas, de negociar com você mesmo. Ele ainda não tem essa habilidade, então ele vai usar aquilo que tem. Quanto menor, mais choro vai ter. Quanto maior, talvez mais enfrentamento vai ter. E o que acontece? É preciso manter essa estratégia de explicar, de falar com respeito, de usar da empatia, de olhar no olho. E mesmo mantendo o não, e não funcionando essa estratégia, e vier o choro, e vier aquelas respostas mal criadas, aquela batida de portas e tudo aquilo que a gente já sabe que pode acontecer, é aí a sua segunda fase de sabedoria. É agir realmente com sabedoria. Porque pense o seguinte, qual é o seu grande objetivo? É dizer o não para que ele tome consciência do não. E não o não pelo não. Porque o não pelo não é autoritário, ele vai ouvir, vai chorar, vai espernear, vai atender, mas não vai trazer consciência para ele. De que por que não pede, do porquê não pode, por que tem que ser depois, por que precisa ser de outro jeito. E o seu objetivo não é só dizer o não. É fazer com que ele entenda por que aquilo não pode ser feito, correto? Que aí você está trazendo consciência para o seu filho, inclusive evitando futuramente pedidos semelhantes a esse.
Ou mesmo, se você tiver que dizer outros nãos, ele vai saber por que aquele não existiu. Vai fazer um trabalho de base na personalidade dele. Então, ao usar essa estratégia, ainda assim ele chorar, espernear, você precisa ser duplamente assertiva agora, que é usar do acolhimento e empatia. Filho, eu sei que você queria muito, eu sei que é chato, eu sei que você está sentindo, mas a mamãe está fazendo o que é melhor para você, o que é melhor para a família, para depender da situação, você vai trazer esse contexto. É preciso que você mantenha a gentileza, o acolhimento e a firmeza. Não ceda porque ele fez aquilo. Porque se ele chorou, esperneou e você acabou cedendo por conta disso, ele vai aprender que basta ele fazer aquela coisa que você vai ceder. Então, se há uma possibilidade de ceder, ceda no início. Se não há possibilidade de ceder, se mantenha firme até o final. Mas não traga o autoritarismo, a briga, todas aquelas emoções frustrantes suas para aquela conversa. Porque desse modo vão desencadear outros problemas. Problemas na autoimagem dele, problemas na autoestima dele, problemas de conexão no seu relacionamento com ele. Você, teoricamente, com o autoritarismo, vai resolver um curtíssimo prazo. Ele vai parar de chorar ou vai chorar em outro lugar, mas ele não vai ter tomado consciência. Ele ainda vai achar que você é uma vilã da história, entende? É muito desafiador essa linha entre manter os limites e ceder. Não ceder porque ele chorou. Tudo isso que nós falamos é uma linha tênue, mas algo que você precisa ter em mente. O seu filho precisa de limites? Sim. Ele precisa ouvir não? Com certeza. Mas sempre com respeito, acolhimento e consciência. Esse é o melhor aprendizado. Então eu vou fazer um overview rápido aqui de uma estratégia que você vai começar a usar a partir de hoje. Primeiro, checa se aquilo que ele está pedindo de fato é tão importante para ele, você tem alguma possibilidade de atender, né? Se pode fazer o que ele está pedindo. Se não puder, se você pode substituir, negociar com ele. Se você pode fazer num determinado momento, em outro momento. Checou tudo isso? Realmente não pode, é não pelo não, porque não tem outra alternativa, é usar de estratégia, olho no olho, justificar, trazer motivos e consciência. Diante do choro, diante da birra, usar de empatia, acolhimento, mais firmeza. Entendido, mãe? Com certeza, com essas novas estratégias, eu acredito que você vai ter um desenrolar muito mais tranquilo dos nãos. E se esse vídeo fez sentido para você, se você acha que ele fez diferença na sua vida, compartilha ele com outras pessoas e dá o seu like. Até a próxima!